Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 etapas aí no seu checklist para você poder planejar o seu momento de estudo. Então já pega o papel, a caneta, porque você vai precisar para ir anotando esses passos. O objetivo com essas etapas é que você consiga fazer um planejamento, uma organização bacana antes de você iniciar os seus estudos. Para algumas pessoas, estudar é só sentar e começar os estudos, pronto e acabou. Mas se você é que nem eu, que é um pouquinho mais metódica, que gosta de ter um controle maior sobre aquilo que você está fazendo, você vai gostar de seguir essas etapas. Sem contar que depois que eu passei a segui-las, eu fiquei mais constante nos meus estudos. Então eu consigo hoje em dia estudar todos os dias. Não é uma coisa assim difícil para mim sentar e iniciar os estudos. Então vamos lá para os passos. E o primeiro, você vai determinar o que você vai estudar em cada dia da semana. Então, sim, você vai pegar um papel, vai separar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você estudar nos finais de semana, também inclua sábado e domingo. E você vai separar quais matérias que você vai estudar em cada dia. Isso a gente chama de cronograma de estudos. Então, se você quiser, você pode estudar uma matéria por dia, ou você pode estudar duas, ou começa com uma e vai acrescentando no decorrer das semanas mais disciplinas no seu estudo, principalmente se você está iniciando os estudos agora. É normal, ou melhor, não vá com muita sede ao pote, sabe? Então começa com um pouquinho e depois você vai acrescentando as outras matérias quando você vai já se acostumando a estudar. Segunda etapa, qual assunto você vai estudar? Então veja o assunto, veja se você vai estudar esse assunto por livro, vai só resolver questões, vai assistir uma videoaula, vai ler um PDF. Então tudo isso você já tem que analisar antes de estudar. Também é interessante você ver quantas páginas que você vai conseguir ler no dia. Então a gente que estuda para concurso, às vezes a gente pega lá um PDF e tem 170 páginas, só um PDF. E a gente fica, meu Deus, será que eu vou conseguir ler tudo isso em um dia? Não, provavelmente não. Sem contar que, principalmente o PDF, você pega lá e vê o esqueleto daquele PDF, você vai ver que tem 80 páginas de teoria e o restante são páginas de questões. Mesmo assim, 80 páginas em um dia para você ler, produzir seu resumo, se você for produzir, né? Isso também é interessante, você tem que ver se você vai fazer resumo ou não, vai fazer mapa mental, ou prefere não fazer resumo. Gente, isso é muito individual e é importante que a gente comece a testar isso para a gente descobrir qual o melhor método para a gente poder reter conteúdo e deixar aquilo lá gravado na mente. Mas você pega lá o PDF, você não precisa ler todas aquelas páginas em um dia. Então você pode dividir, ler 20, depois no outro dia você lê 20, depois no outro lê 20 e assim por diante. Vai demorar mais, isso é óbvio, mas o estudo ele não tem que ser algo corrido. O estudo ele é algo a longo prazo, principalmente se for para concurso. Principalmente se for para concurso, porque a gente não sabe quando que a aprovação vem. E estudar para concurso não é só, vou estudar para essa prova, não passei, que merda, pronto. Não vou mais estudar para concurso. Não, o estudo ele é constante, ele é um ciclo, ele não pode parar, senão você esquece tudo que você estudou e é só água abaixo, você perde o costume de estudar, depois você tem que criar tudo de novo. Não vale a pena, meu colega. A terceira etapa do seu estudo, que é a etapa assim extremamente essencial, é resolver questões. Então, depois que você estudou aquele conteúdo, é importante que você faça algumas questões para poder ver se você compreendeu bem aquele assunto e solidificar melhor aquilo lá na sua memória. Então você vai lá, pega o PDF, já que estamos falando de PDF, mas também tem site de questões. Lá no PDF tem 50 questões. Você não precisa fazer aquelas 50 questões agora. Então pega, resolva 20 questões e depois quando você for revisar aquele assunto novamente, você resolva 10 questões e depois mais 10 questões. Você pode fazer essa divisão, até porque a revisão é extremamente essencial também aí no seu estudo. A quarta etapa é sobre o tempo de estudo. Então tá, você separou as matérias que você vai estudar em cada dia da semana.
você precisa saber quanto tempo você tem disponível no seu dia para você poder estudar. Então é importante que você pegue o papel e coloque lá a sua rotina diária. O que você faz todos os dias? Que horas você costuma acordar? Que horas você vai dormir? Você trabalha todos os dias? Você tem faculdade? Você tem terapia durante a semana? Anote aqueles compromissos fixos, sabe? E depois você anota também o tempo para tarefas da casa, se você cuida da casa, tarefas, ou melhor, ficar um tempo com a família. E assim você vai ver e vai ter uma noção de quantas horas disponíveis você tem para estudar. Depois, é importante que você veja quanto tempo você vai estudar cada disciplina. Direito constitucional, vou estudar 1h30. Direito civil, 1 hora. E uma coisa interessante é você estudar, se dedicar mais do seu tempo naquelas matérias que você tem mais dificuldade de aprendizagem e também matérias que valem mais pontos. Então você pega aí o edital e às vezes as questões de direito penal, elas têm a pontuação em dobro que as questões de direito constitucional. Então é interessante que você estude, dê uma atenção maior em direito penal do que em direito constitucional. Mas não é para deixar de estudar a matéria, mas sim dar uma atenção menorzinha para essa e maior para essa. E a última etapa para mim, assim, foi a mais importante, foi a etapa que eu vi. Essa é a minha cachorra gemendo porque ela está com tédio. Não sei nem se vocês escutaram um barulho, mas a cara dela de tédio. Mas ok, voltando aqui, é a etapa assim que fez diferença quando o assunto é estudar todos os dias. Então eu passei a ser mais constante depois que eu comecei a cumprir essa etapa, ser efetiva nessa etapa, que é você ter um controle daquilo que você está fazendo. Então hoje eu estudei Direito Constitucional e Direito Penal. Estudei Direito Constitucional 1h30 e Direito Penal 2 horas. E resolvi 20 questões de direito constitucional e 50 questões de direito penal. Tá bom, fiz tudo isso. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é colocar no papel tudo isso que eu fiz em um dia. E quantas horas eu estudei no total. Gente, ter feito esse controle, vocês não têm noção de como que me deixou mais animada para estudar, mais empolgada. Eu comecei a minha preparação para concurso em fevereiro de 2020. Aí assim, né, me formei em 2019 em Direito, aí em 2020 comecei, né, a preparação, mas assim, é totalmente diferente, né, é diferente, você acorda, vai pra faculdade. Tá bom, tem lá a sua obrigação, mas é muito diferente você acordar e ter que estudar em casa e acaba que você fica com preguiça. Aí você fala, hoje eu vou dormir mais 1 horinha, vou dormir uma horinha mais, porque depois então aí eu estudo até mais tarde, até a noite. Então assim, você vai meio que burlando você. E depois que eu comecei a fazer essas anotações, gente do céu, me ajudou muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu peguei aqui meu planner. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas imagenzinhas. Se você não conhece meu planner, tem aqui embaixo o link que você pode adquirir. Olha, esse daqui foi de janeiro. Mês de janeiro eu anotava quantas horas eu estudei todos os dias. E esse off aqui foram os dias que eu não estudei. Então eu fazia o controle diário e também colocava por semana. Então amarelo, quantas horas eu estudei nessa semana, o azul outra semana, o vermelhinho outra. E embaixo eu colocava quantas questões que eu fiz no total por semana. Gente, fazer isso, sério, fazer isso me ajudou muito. Aí aqui, ó, isso aqui foi dia 3 de janeiro. Colocava aqui também o que eu estudei, bem assim detalhado, e colocava aqui o tempo de estudo. Cada quadradinho desse daqui equivale a 10 minutos, então juntando 1 hora de estudo em cada linha aqui. Fazer esse controle, sério, me deixou mais firme nos estudos. Você não precisa ter um planner, assim, você pode fazer em tabela no Excel, no Notion, ou simplesmente num papel, num caderno. Anota a data de hoje, o que você pretende estudar, quantas horas você estudou em cada matéria, quantas questões você resolveu. E é isso, e partiu pro abraço e
Estude todos os dias, até não aguentar mais, porque é a vida. Foi você que escolheu fazer concurso público, então é com as consequências, tá bom? Tá revoltado. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, então. Um beijo. E até semana que vem, até domingo.